Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram, nos estúdios da Vale TV. E hoje, com um convidado super especial, nós estamos aqui com o Rodrigo Coetz de Castro, né? Ele que é empresário da área de tecnologia e inovação, conselheiro de empresas, palestrante, investidor de startup, também sócio das empresas Tevo Tecnologia, SoulCloud, Aprix, Inteligência Artificial e Nexo Governança Corporativa. Ele é formado em administração de empresas, passou sua carreira conectando os pontos entre tecnologia e negócios e recentemente é o idealizador e cofundador da ação Renascer, que a gente vai falar muito hoje, né, aqui na Vale TV, restabelecendo então famílias com foco no trabalho depois das enchentes no Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo aqui ao programa As Pessoas Inspiram. Obrigado, Eliane. É ótimo estar aqui com vocês para bater um papo sobre um assunto tão importante para esse momento que nós estamos todos vivendo. Sensacional. E para a gente iniciar, antes da gente fazer a primeira pergunta, né, eu quero agradecer aqui a Floricultura Ideal, que nos presenteou aqui com essa orquídea maravilhosa, né, para compor aqui o nosso cenário e receber o Rodrigo aqui com bastante amor e carinho, tá bom? Muito bem. Rodrigo, quero que tu te apresente um pouquinho, né, fale um pouquinho sobre a tua trajetória profissional para as pessoas te conhecerem mais. Tá bem? Bom, eu comecei minha carreira na área de tecnologia, onde eu tenho trabalhado todos os anos desde então, mas ao longo dessa carreira eu fui migrando para a área de administração de empresas. Surgiu ao longo da minha carreira técnica a necessidade de empreender e, bom, desde que eu comecei a empreender eu não voltei mais a ter um emprego formal, né? Sim, como empresário, enfim, dono de empresas e empreendedor, ora construindo as próprias empresas, ora ajudando outros empreendedores a construírem e montarem as suas próprias empresas ao longo do tempo. Muito bem. E não é fácil, né, Rodrigo, hoje empreender no Brasil, né? A gente sabe que há muitas lacunas, né, muitas dificuldades, né? Mas a gente é um povo guerreiro, principalmente o povo gaúcho, né? É um povo guerreiro que vai atrás, né, e consegue fazer tantas coisas acontecerem, né? A tua empresa aqui de Novo Hamburgo? Eu tenho uma empresa em Caxias do Sul, cuja sede de serviços é em Novo Hamburgo, né? Sim. A outra empresa, que essa é Ativo, né? A outra empresa, que é a SoulCloud, ela nasceu em São Paulo, recentemente nós trouxemos a sede dela para cá também. Outras empresas quais eu sou sócio, elas ficam ou em Novo Hamburgo ou em Porto Alegre. Muito bem, muito bem. E a gente estava falando aqui nos bastidores, né, o quanto é importante, né, Rodrigo, a gente ter uma equipe capacitada que trabalha com a gente, né? Você que tem aí 4, 5 empresas, né, para gerir, o quanto faz diferença, né, a gente trabalhar com pessoas realmente que são melhores que a gente, né? A gente estava falando. Eu acredito muito nisso, sim, que a gente tem que ter bons times e para ter bons times a gente tem que complementar as habilidades, né? Eu diria que, comentando o que tu disseste antes a respeito do povo brasileiro, do povo gaúcho, eu já trabalhei com pessoas de diversos países, né? E eu te diria que o povo brasileiro, de uma maneira geral, tem uma capacidade de entrega muito superior a outras regiões do mundo, né? Pela sua habilidade, pela sua cordialidade, pela capacidade de se adaptar facilmente, pela forma como enfrenta os desafios, como vence desafios de forma criativa. Então é ótimo trabalhar com um povo, com pessoas que representam o povo brasileiro, porque essa habilidade ela é fundamental para que as empresas tenham sucesso. E como a gente vive num país de muitos desafios, e a área de empreendedorismo ela também traz muitos desafios, a gente enfrenta todos os dias situações inusitadas que até então não se conheciam, não se esperavam e não tem fórmula pronta para resolver, como também não tinha no início das enchentes, né? Ninguém sabia o que fazer necessariamente, mas era necessário tomar ações. Então, assim, isso é uma característica nossa, né, do Brasil e do Rio Grande do Sul, de rapidamente se movimentar. Sensacional, eu concordo contigo, né? E às vezes a gente não dá valor e não acredita que a gente pode fazer. A gente às vezes se coloca numa posição até menos do que alguns países, né? E é engraçado que a gente vai para fora e vê as pessoas falando tão bem da gente que a gente acha que é comigo mesmo, é povo brasileiro mesmo, né? Então, o quanto realmente essa visão, esse viés negativo às vezes ainda está impactando o nosso desenvolvimento, né, Rodrigo? Desde a pandemia, que as pessoas tiveram a liberdade de trabalhar um pouco mais afastadas da sua empresa física, o que a gente viu foi um egresso acelerado de profissionais brasileiros para trabalhar em empresas de outros países. Exato. Né? Faz 4 ou 5 anos, então, que a gente tem vivido assim, um volume grande de profissionais brasileiros sendo contratados, como já era antes, né? Mas agora foi mais acelerado, por empresas do mundo inteiro.
né? Então é muito comum. E o pessoal aprendeu durante a pandemia, né, a trabalhar no Brasil para empresas de fora, que é o melhor dos mundos, né? Exato. Ganha moeda forte e gasta uma moeda local, né? Então, certamente, o povo brasileiro ele é muito valorizado fora daqui, né? E aqui, como todo mundo é brasileiro, a gente às vezes acaba esquecendo de ver esse diferencial. Exatamente, né? Mas estamos aqui para mudar esse paradigma, né? E precisamos aí mostrar o quanto nós, do povo gaúcho principalmente, né, somos realmente guerreiros importantes e transformadores, né? E, Rodrigo, queria que a gente já começasse a falar sobre o Renascer. O que é, como é que foi? Tu estavas em Novo Hamburgo quando as enchentes começaram? Conta um pouquinho desse contexto para nós. Vamos lá, foi antes de mais nada, uma experiência transformadora para mim, como para muitos gaúchos que vivenciaram a situação acontecendo. Naquelas primeiras semanas de maio, quando as chuvas torrenciais aconteceram e elas vieram descendo da região da Serra para a região sul do estado, o que nós vimos foi uma grande confusão de informações, né, de surpresa, ninguém esperava por aquilo, né? E logo nos primeiros dias nós já tivemos pessoas das equipes que trabalham conosco afetadas direto ou indiretamente. Né? E bom, no primeiro final de semana, eu, meus sócios, amigos, colaboradores já estávamos engajados em abrigos, foi a primeira onda de apoio que a população de uma maneira geral fez, junto com a área pública e com tantos voluntários que apareceram, né? Isso foi muito bom. Passados os 2 primeiros finais de semana, bom, brotaram notícias um pouco mais estruturadas, a comunicação ficou um pouco mais visível, as pessoas começaram a entender um pouco melhor o que estava acontecendo, a gente já viu empresas parando, pessoas deixando de atender os seus postos de trabalho, percebemos também pessoas já em risco de vida, né? Então foi muito rápido esse movimento. Eu diria assim que as primeiras 2 semanas elas foram muito concentradas no resgate de vidas e na montagem de abrigos, porque era o que aquelas primeiras 2 semanas praticamente exigiam, né? Eu mesmo trabalhei no primeiro final de semana em 2 abrigos diferentes, no segundo final de semana já estava num terceiro também, e dei a sorte de como eu trabalhei para organizar o primeiro, pude ir organizando outros também. Mas passado aquelas primeiras semanas, a gente percebeu que só o abrigo não resolvia, a gente precisava resolver doações, roupas, remédios. Isso tudo foi acontecendo como uma grande bola de neve que foi crescendo muito rapidamente. Esse movimento ele durou 1 mês, praticamente, porque até então as pessoas não podiam voltar para suas casas, não tinham casas para voltar, a condição de risco continuava. Mas ela foi arrefecendo ao longo do mês de maio. Num desses finais de semana, fim de tarde, um dos meus sócios esteve lá em casa, a gente estava fazendo uma conversa, um bate-papo de fim de semana, enfim, né, com as famílias todas reunidas, e a gente percebeu que o próximo estágio, que já estava prestes a se manifestar e a começar, era as pessoas começarem a voltar para suas casas naqueles lugares que deixavam de estar alagados, ou onde as condições minimamente apareciam satisfatórias. E a gente começou a pensar o seguinte, olha, tem muitos abrigos, os resgates já estão mais organizados, estão bastante bem organizados, inclusive mobilizaram pessoas do Brasil inteiro, foi maravilhosa assim, a força que veio do Brasil e de fora do Brasil rapidamente para o Rio Grande do Sul, né? Mas a gente entendeu que era importante olhar para o próximo estágio com a intenção de habilitar as famílias a voltarem para suas casas, mas mais do que isso, Eliane, voltarem para o trabalho. Porque o impacto econômico no Rio Grande do Sul e no Brasil, por conseguinte, seria enorme nos próximos meses. A gente não sabe medir o tamanho do estrago que veio desse mês de maio e uma parte do mês de junho. Então, eu e meus sócios conversamos então a respeito disso, entendemos que era hora de dar um próximo passo. Tínhamos algumas pessoas das nossas equipes que já trabalhavam, também ora no abrigo, ora no resgate, ora alguns já em limpeza de casas também, tudo voluntário, né? E disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pensar uma ação coordenada, porque coordenação foi uma coisa que faltou no primeiro mês, porque ninguém esperava, né? Faltou de todos os lados, né? Vamos trabalhar uma ação coordenada que possa pegar as pessoas que têm uma casa para voltar, mas que não tem nada mais lá dentro, que tinha uma atividade profissional, autônoma e que não tem mais ferramentas para trabalhar, não tem mais condição de garantir sua própria vida. E, bom, talvez tenham filhos que queiram voltar a estudar, voltar para a escola, mas que perderam também seus materiais. E vamos pegar este pessoal e vamos movimentar com o nosso apoio para uma nova condição rapidamente. Né? Ali, não tinha nome ainda, mas ali brotou a Ação Renascer. Já na semana seguinte, segunda, terça-feira, a gente já começou a reunir as pessoas interessadas, a dar uma cor, uma cara para essa ideia. Né? O meu sócio, Fábio,
trouxe algumas pessoas da relação dele, né? Ele também foi para abrigos, eu também fui. A gente começou a juntar minimamente essas pessoas, mas as pessoas do nosso time. E, bom, naquela primeira semana a gente decidiu os contornos, o nome, não tinha identidade visual, não tinha nada, mas a gente sabia que em algum momento ia ter que pensar em como se comunicar bem com o mercado. As nossas empresas, Tivo e Sou, fizeram o primeiro aporte na Ação Renascer, mas não com a intenção de colocar um nome ali, sim com a intenção de dar logo ação para os próximos passos. E imediatamente após a gente saiu buscando outros mantenedores interessados em ajudar que tivessem ligados com aquela ideia principal que era famílias de volta para sua casa, pais no trabalho, crianças na escola. Que legal. Esse foi o grande objetivo isso, inicial. Isso, né, Rodrigo, assim, te ouvindo falar é bem interessante, porque eu particularmente assim, acho que nós, como empreendedores e como pessoas atuantes, né, que têm influência na sociedade, né, a gente tem que olhar a sociedade como o ser humano como um ser humano integral. Quando tu traz essa ideia de olhar a casa, mas também olhar a economia, mas também olhar outras coisas, né, a gente dá uma cara diferente para a nossa ação, né? Tem muitas ações acontecendo no mundo inteiro, né? E quando a gente percebe essa complexidade que é a vida humana, né? E para voltar a trabalhar, voltar uma economia, voltar essas pessoas assim que de certa forma foram afetadas. Eu particularmente, assim, eu estava conversando com meu esposo, né? A gente não foi afetado diretamente, moramos em Novo Hamburgo, mas indiretamente eu fiquei assim chocada porque eu não conseguia nem às vezes comer, pensando que o meu vizinho aqui, em 5 quilômetros, não tinha a sua casa, não tinha nada. Então, existe um processo coletivo que nos afeta, né? Mesmo que a gente não tenha sido afetado diretamente nas nossas casas, né? Então, olhar isso de forma mais holística acho que um diferencial da Ação Renascer também, né? É fundamental. A vida em sociedade não existe com pessoas individuais. Esse é o primeiro passo. E mesmo que você ou a minha família não tenha sido diretamente afetada, indiretamente nós temos pessoas próximas, colaboradores, amigos que foram afetados e que podem sofrer mais ou menos de acordo com o que aconteceu, né? Eu enxergo que existiu e continua existindo uma vontade muito grande de ajudar, porque todos estão comovidos com a situação que está acontecendo, né? E eu já percebo, inclusive, Eliana, que pelo fato de sair um pouquinho da mídia, né, e já tem saído agora nas últimas semanas da mídia, discussão sobre a situação do Rio Grande do Sul, digo mídia, em especial mídia brasileira, né, parece que o problema acabou. Mas na verdade tem muitas famílias que não voltaram para sua casa ainda, ou que se voltaram, a casa está vazia. A casa está suja, a casa já foi limpa, mas ainda tem resquícios da enchente. Numa das famílias que a gente fez as primeiras doações, já faz 3 para 4 semanas isso, dava dó, assim, porque era roupa e saquinhos de coisas assim, empilhados, porque nenhum móvel pôde ser aproveitado. E ainda dentro da casa, por mais que estivesse limpa, a casa ainda tinha cheiro de umidade, de mofo, e as pessoas não tinham onde dormir. Estavam dormindo, às vezes, num colchão doado em cima de um pallet para não ficar direto no chão. E essas crianças, adultos que estavam ali, eles estavam sem perspectiva, eles estavam sem roupa, sem móveis, sem trabalho, sem equipamento, sem a mínima condição de retomar o mínimo da sua vida de 30 dias atrás. Exato. Muitos ficaram 30, 40 dias fora de casa e quando voltaram não encontraram mais a sua casa. E esse movimento da Ação Renascer, ele visa muito ajudar a restabelecer a dignidade dessas famílias. E aí a dignidade ela vem sim por a gente minimamente mobiliar as casas das famílias para que elas tenham um lugar para chamar de seu. E para nós é muito importante que as pessoas possam escolher os móveis que vão estar dentro de casa, porque a escolha desses móveis também é um ato de dignidade. Com certeza. É o sofá como eu gostaria de ter, é uma mesa, é uma cama. E por mais que a gente saiba que tenha muitas ações acontecendo, até com mais volume do que a nossa, né? Que tem kits prontos, assim, que é ótimo também, né? A nossa abordagem ela seguiu um pouquinho mais assim personalizada, né? Tanto é que a gente está dando um valor maior, assim, a gente está doando um valor maior para cada uma das famílias, para ter um pouco mais de liberdade na escolha, para conseguir trazer mais elementos, né, inclusive de trabalho também, ferramentas de trabalho. É uma maca, é uma prensa, é uma chapa, é um cortador de grama, material assim que o pessoal usa para prestar a sua ação de trabalho no dia seguinte e poder trazer o dinheirinho para dentro de casa. Né? Mas em especial porque a gente também enxerga que as pessoas
a gente não quer que as pessoas se enxerguem como vítimas desse processo. A gente quer que as pessoas se enxerguem como transpassando esse desafio. Né? A gente quer ajudar as pessoas a passarem por cima dessa fase ruim e saírem vitoriosas, apesar de ter sido uma grande crise que a gente vivenciou. Com certeza, né? E esses dias ainda eu estava olhando uma live pela internet com uma psicóloga, né? E ela comentando, né, o quanto os voluntários, né, muitas vezes, no intuito de ajudar, muitos voluntários seguiram, né, nessas atividades, né, em abrigos e até nos salvamentos. E teve uma história de uma pessoa que estava sendo resgatada, naquele momento ali veio um voluntário e viu que a roupa dela estava toda molhada. Né? E logo ela pensou assim, não, vamos tirar essa roupa, né? Vamos colocar uma roupa sequinha. Mas, ao mesmo tempo, na visão da pessoa que estava saindo desse espaço molhado, era a única roupa que ela tinha. Sim. E aí isso também gera um processo como é que eu tenho empatia para lidar com uma situação que nem eu sei direito como é que é, né? As pessoas com boa vontade, sim, claro, mas ao mesmo tempo, né, tem esse olhar, né, de que perderam seus bens físicos, né, basicamente, e isso faz total diferença, né? Nós conversamos com pessoas ao longo dessas semanas da Ação Renascer que saíram de casa com a roupa do corpo e um filho no colo, né? Às vezes num carro emprestado para conseguir chegar até um lugar sem saber se iam conseguir chegar até a rodovia, né? Nós conversamos com pessoas que foram levadas para abrigos diferentes dos seus filhos. E uma das famílias que a gente atendeu, né, uma das primeiras inclusive, a filha, eles ficaram 40 dias na casa de parentes, numa outra cidade distante, e a filha deles, quando eles voltaram para casa, ela não voltou. Ela foi para um outro abrigo ajudar. Nossa. E assim, ninguém está preparado para isso, a gente não tem histórico de calamidades tão densas como essa aqui no estado. Ninguém estava preparado, nem os voluntários, nem a força pública, nem a ação civil organizada. Ninguém estava devidamente preparado para uma catástrofe como a que aconteceu. Né? Mas aí, valeu a boa vontade, valeu a força no braço, a quantidade de braços disponíveis, o desejo efetivamente de trabalhar a favor do próximo, né, para restabelecer a sociedade como um todo. Eu conheci uma criança, Benjamin, o nome dela, estava no primeiro abrigo que eu atendi. Fiquei amigo do Benjamin até que ele pôde voltar para casa 3 semanas depois, tá? Ou para casa de parentes, na verdade. Quando eu cheguei lá, numa daquelas finais de tarde, assim, um sábado chuvoso ainda, né, e fui entregando as marmitas dentro de um abrigo que foi montado aqui na cidade, ele olhou, ele abriu assim, ele olhou assim, tio, não tem batata doce? Olha. Eu dei jeito no dia seguinte de arranjar batata doce para o Benjamin, porque era um ato tão pequeno, mas era uma coisa que ele gostava muito, ele pediu, né? A mãe disse, ele adora batata doce. Assim como esse pequeno ato que aconteceu comigo, que eu enxerguei, eu tenho certeza, Eliana, que milhares de voluntários também vivenciaram coisas parecidas. E eu tenho certeza que quem se envolveu, direto ou indiretamente, durante as enchentes de maio e junho, saíram pessoas diferentes ao final. Sem dúvida. As pessoas que entraram no dia 1º de maio e saíram ali pelo 10, 12, 15 de junho, eram pessoas absolutamente diferentes pelo simples fato de terem estendido a mão ao próximo e terem entrado na dor do outro. Com certeza, com certeza. E, Rodrigo, me conta como é que foi essa estruturação, assim, claro, né, foi tudo muito rápido, né, eu acho que a resiliência também do povo gaúcho, né, de tentar acolher tudo que estava acontecendo e tentar dar jeito, né, foi essencial. Mas como é que vocês fizeram as parcerias? Conta um pouco, assim, dessa colaboração que surgiu a partir da intenção de vocês. Bom, aqui a gente teve agentes muito importantes nesse processo conosco que ajudaram bastante na arrancada. Como eu disse, a TIV e a Soul Cloud, elas fizeram os primeiros aportes para que a gente pudesse logo iniciar com as ações. Mas logo outros mantenedores e apoiadores apareceram a partir de uma boa proposta que a gente pôde apresentar, enfim, engajados em apoiar. Então, entraram conosco empresas como Appli Digital, Tramontina, tivemos o apoio da Unicinos, são empresas que a Escola de Negócios da Unicinos, né, que entraram junto para apoiar ou para aportar recursos. Tivemos também vários voluntários que prestaram serviços, empresas como a Comunica Mais, empresas como a Vio. Então, assim, são empresas que vieram e, assim, uma fez gravação, outra fez assessoria de imprensa. E a gente tomou cuidado, Eliana,
de montar um processo de governança. Como a gente estava recebendo dinheiro de doadores, né, não só institucionais, mas também pessoas físicas, a gente queria dar total transparência. Então, um dos apoiadores que vieram para o processo também foi a Baker Tilly, que é uma consultoria, é uma auditoria, na verdade, internacional, especializada em várias atividades de governança, e que ela faz a auditoria do nosso processo e da parte fiscal e financeira da Ação Renascer. Né? Porque como foi tudo muito rápido, nós não tínhamos uma ONG pronta para dar o próximo passo, então a gente teve que estruturar uma governança boa. Então tem um time que olha para as famílias, tem outro time que aprova as famílias para que esse contato não se comunique diretamente. Temos os padrinhos que acompanham as famílias na compra dos móveis e acompanham mesmo um período depois ainda, para garantir que eles receberam o que foi doado da forma correta, né? Para dar um acompanhamento, não vou chamar de psicológico, mas assim, um acolhimento emocional durante esse processo também, para que as pessoas possam seguir tranquilamente sua vida a partir dali. Né? E tivemos também pessoas que ao longo do processo entraram, trabalharam um pouco conosco e se engajaram em outras ações. Assim como também tivemos ações que já existem, com que a gente fez muito benchmark, que foi importante para a gente aprender rapidamente, porque todo mundo estava aprendendo. Né? Então, volta para casa RS Nasce, o RS Reconstrução. São grupos com os quais a gente interagiu, trocando figurinhas, né? Trocando informações para que cada uma das suas ações agisse melhor no seu contexto. Né? Então, governança foi um ponto importante para nós, até porque a gente continua recebendo doações e continua precisando de doações. Sim. A nossa meta é atender 100 famílias, né? Com esse aspecto um pouco mais elaborado que eu te comentei até aqui. Né? A gente está muito perto agora das 40 famílias já, 30 ou 40 famílias, algo em torno disso. Tem 40 aprovadas, mas em torno de 30 que já estão recebendo. Né? E a gente ainda tem bastante coisa para fazer, bastante coisa pela frente. Né? Então a gente continua buscando relacionamento com redes de lojas que possam fornecer, a gente compra, tá? Mas que possam fornecer um desconto na compra dos móveis, dos eletrodomésticos, das ferramentas de trabalho. Então, assim, foi se criando um ecossistema que hoje tem mais de 60 voluntários, né? Entre mantenedores e apoiadores, mais de 20 empresas. Né? Doadores, eu perdi a conta, porque tem os doadores institucionais, que são empresas que doam grandes valores, mas tem os doadores individuais que vão lá e colocam pequenos valores, que também ajudam muito. Né? Tivemos a Sede Novo Hamburgo, que recentemente se movimentou para fazer uma ação pública, cuja renda vai ser revertida para a Ação Renascer. Então, assim, com boas propostas, não faltam pessoas e instituições interessadas em ajudar a apoiar para continuar desenvolvendo. Com certeza, com certeza. Uma curiosidade agora, que tu que é da área da tecnologia, né? Como é que a tecnologia ajudou nesse processo todo de construção da Renascer? Vamos lá. Muito rapidamente, a gente automatizou o processo de coleta de informações, tanto das famílias quanto dos voluntários. Né? O voluntário é muito mais para que a gente possa conhecer as pessoas, eventualmente fazer a avaliação, se não tem interesses políticos por trás, que é uma coisa que a gente quer manter um pouco fora da nossa proposta. Né? Para as famílias, para garantir que a gente consiga pegar as informações rapidamente, para não demorar muito nesse processo entre conectar com a família e dar os próximos passos, né? Que é conversar com ela e marcar então a visita dos padrinhos para que eles possam receber a doação. Esse foi um primeiro passo que nos ajudou. Muito rapidamente a gente colocou no ar um site que tem todas as informações, que a gente chama de portal da transparência, por mais que ele não seja tão audacioso assim, mas que ele tem muitas informações que a gente mantém atualizado, né? E começou a comunicação em mídias digitais para garantir assim, um pouco mais de envergadura assim, na comunicação. Né? Está no nosso projeto e começou já a ser desenvolvido uma próxima etapa em que a gente pega essas famílias que foram assessoradas, né? E pega aquele profissional que foi beneficiado ali e coloca o cadastro dele disponível para que outras pessoas possam contratar. Legal. Então a gente apoiou eletricistas, encanadores, jardineiros, esteticistas, essas coisinhas de delivery, né? Pessoal que monta para entregar através de plataforma de delivery. Então para nós é importante que esse pessoal esteja visível e quando as pessoas quiserem contratar, que contrate dali também para garantir que isso vai mais rapidamente movimentar a economia. Né? Sensacional. E eu acho que tem uma coisa assim que eu não queria esquecer do ponto focal, porque assim, tecnologia é o nosso background, assim, é de onde a gente vem, né? Mas isso aqui é uma ação humana, antes de mais nada. Né? Então, por mais que as nossas empresas tenham começado essa ação, a gente está absolutamente disponível para todo e qualquer apoiador de qualquer área vir atuar.
Surgiu nas empresas de tecnologia, mas não é das empresas de tecnologia. certeza. Acho que essa é a grande questão, sabe? Que maravilha, que maravilha. E é exatamente isso que a gente precisa hoje, né? Humanizar as relações, humanizar as empresas, humanizar esse processo todo, né? Que a tecnologia nos facilita, né, Rodrigo? Mas, infelizmente, a gente já está no final do programa aqui, já estamos fazendo um sinal aqui que já está acabando. Eu preciso que tu deixe uma mensagem final. E como é que as pessoas podem ajudar e saber mais nas redes sociais? Bom, açãorenascer.com.br, esse é o nosso site, todas as informações estão lá. Tem também lá no Instagram, @açãorenascer. É super fácil, bandeirinha do Rio Grande do Sul, clica lá e vai conhecer tudo que a gente está fazendo, inclusive das famílias que a gente tem ajudado. Uau. Tá? Esse é o primeiro passo. O segundo é que a gente ainda tem a meta das 100 famílias, né? E é super importante que empresas que não saibam para onde direcionar valores que querem fazer doação, nos procurem, porque a gente está acolhendo ainda, obviamente, doadores que queiram contribuir, porque a gente ainda tem famílias para suportar. Né? Então, assim, a gente está fazendo, o fluxo tem sido bastante grande, a gente tem colocado 10, 12 famílias aí nas últimas 2 semanas, por exemplo, né? Mas a gente sabe que tem muito espaço ainda, está saindo da mídia, mas as famílias ainda não voltaram para casa. Então, quem quiser fazer doações é muito bem-vindo, quem quiser se voluntariar para trabalhar conosco é muito bem-vindo. E quem quiser só saber informações para repassar para outras pessoas, açãorenascer.com.br. Muito bem, muito obrigada, Rodrigo. Foi um prazer estar contigo aqui nos estúdios da Vale TV. E agradecer também a audiência, né, que esteve aqui escutando, né, esse papo tão inspirador, né, de transformação de novas realidades, das nossas realidades, né? E nada melhor do que a gente começar no nosso entorno, né, Rodrigo? Eu acho que é isso que a gente quer deixar de mensagem aqui para você. Dá para fazer um pouquinho mais sempre, né? E convidar as pessoas para estarem comigo na próxima semana com mais um programa As Pessoas Inspiram, pelo canal 14, né? Nos acompanhem pelas redes sociais e até breve. Tá, gente? Um beijo no coração. Bye, bye. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, Helena. Foi ótimo. Imagina.